Olá, estou aqui novamente para compartilhar um novo assunto com você. Mas antes, não te esqueça de se inscrever neste canal do YouTube e compartilhar este vídeo. O tema de hoje é: que líder você é? Olha o que o texto da Bíblia Sagrada nos fala em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Este ensinamento, depois você pode verificar lá no meu blog, que vai estar no rodapé aqui, para você pesquisar e também depois você comparar com a palavra de Deus, porque precisamos ser iguais aos irmãos de Bereia. Paulo pregava e depois eles iam às Sagradas Escrituras para ver se aquilo era realmente verdadeiro. E assim eu e você devemos fazer, porque nos dias de hoje tem muitos enganadores, falsos líderes, falsos pastores, apenas com interesse de arrancar dinheiro do povo e ter benefício próprio. Mas as Sagradas Escrituras é um livro espetacular que pode abrir, desvendar os nossos olhos, de forma que você comece a enxergar verdadeiramente a verdade e você vai ser livre totalmente desses aproveitadores do Evangelho. Veja o ensinamento. Os presbíteros, conforme o texto descreve, eram líderes nomeados para servirem como pastores. Eles cuidavam da igreja daquela época. Igrejas são pessoas. Eles tinham a responsabilidade de equipar as pessoas para que elas pudessem ter maturidade espiritual, esclarecimento através das Sagradas Escrituras. Este ensinamento era para combater a qualquer tipo de heresia, que naquela época já existia, como também nos dias de hoje. Apacentar significa guiar, proteger, cuidar, ter um zelo. Esse cuidado não deveria ser por força, mas com amor e de forma voluntária. Diferente nos dias de hoje, em que muitos líderes acham que nós somos propriedade deles, mas nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que nós venhamos entender que todo líder deve ter o entendimento que ele está servindo a Deus. E servindo a Deus, ele deve servir as pessoas. Então, todos os líderes não podem oprimir as pessoas, em querer cuidar das pessoas para ter, em troca, um benefício para que eles possam ter o seu poder e ganância. Mas tem que trabalhar de forma voluntária e com amor, sabendo que as pessoas são vidas que pertencem a Deus. Uma parte do texto que também é muito interessante e importante, aonde Pedro diz assim: não por torpe
ganância. Quando ele fala isso, ele está querendo nos dizer, ensinar, que tem que ser de ânimo pronto, de querer servir de forma voluntária, não por algo em troca. Ah, estou servindo, você tem que me dar, você tem que dar tanto. E assim como nós estamos acostumados a ouvir, que chega a nos dar náusea de ouvir tantas aberrações em que as pessoas estão sendo extorquidas por esses lobos devoradores. Trabalhe de forma voluntária para Deus, não por torpe ganância em querendo ter um dinheirinho em troca, mas faça de forma de amor, em servir as pessoas. E tenha certeza que Deus vai lhe recompensar. O termo não por torpe ganância surgiu naquela época e também não é diferente para os dias de hoje, porque existiam alguns líderes que estavam colocando a mão naquilo que não era de seu direito. Esses líderes, por estarem muito em contato com dinheiro, houve alguma ambição de querer ter posse daquilo que não era deles. E colocar a mão, que eu falo aqui, estavam colocando a mão no dinheiro que era para ser empregado para a obra de Deus. E obra de Deus, quando eu falo, não é construções, e sim é vidas, pessoas que você deve ajudar e servir, mas não servir a homens para que eles possam ter posições, poderes e ganância, mas sim ajudar o necessitado. E por isso que o texto da Bíblia Sagrada, a qual estamos explicando aqui, que Pedro menciona, ele adverte esses líderes e também nos adverte para os dias em que estamos vivendo. O texto ainda enfatiza para não ter domínio sobre a herança do Senhor. Olha que assunto maravilhoso. Aqui nós já paramos para pensar e também analisar que existem muitos líderes que acham que são donos das pessoas. Mas a Bíblia diz que eles devem cuidar, não por domínio, por pressão, mas de forma voluntária, com amor, sabendo que estão cuidando de algo que não é deles, mas são vidas que pertencem a Deus. O texto ainda diz que devemos servir como exemplo. Hoje em dia é difícil você ter alguém que seja exemplo. A maioria dos líderes religiosos estão escandalizando a muita gente, lamentavelmente. Mas nós devemos ser exemplo. É o que a Bíblia nos ensina. Você quer ser um líder? Então seja exemplo para todas as pessoas. Não somente de forma aparente, mas principalmente dentro do seu lar, na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. O verdadeiro líder lidera através do seu exemplo, das suas atitudes, e não por força ou querendo ter domínio sobre as pessoas. Os líderes devem vigiar, resistindo, para não querer abusar das pessoas da autoridade que eles têm recebido em suas mãos. Você, líder, tem o dever de ensinar o seu liderado e não de querer oprimir, mas ensine o verdadeiro evangelho, porque quando ensinamos a verdade nos liberta de todo e qualquer pecado. E Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. A palavra domínio significa um controle excessivo sobre as pessoas. E isso não pode existir. Tudo tem que ser de forma voluntária. Servir a Deus de forma prazerosa, de livre-arbítrio, mas através do entendimento da palavra de Deus, em saber que nós precisamos servir a Ele com
alegria. E servir a Jesus significa servir ao próximo. O melhor líder é aquele que melhor serve. O melhor exemplo é demonstrado por intermédio do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ser um líder em respeito ao nosso sumo pastor, que é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ele é o pastor, o verdadeiro pastor, que deu a vida por mim e por ti na cruz do Calvário. Quando compreendemos esse ensinamento, eu e você vamos cuidar com mais zelo, com mais amor, as ovelhinhas do sumo pastor, do nosso amado Jesus Cristo. Saiba que a igreja não é minha e nem sua, mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E a igreja é cada um de nós, porque somos o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Quando agimos dessa forma, conforme este ensinamento, teremos uma grande recompensa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço do seu amigo Pastor Charles Fernandes e família.